preparando aqui o vídeo. Aí vai aparecer um aviso para todo mundo aí. Por favor, deem um OK. Todo mundo clicar no Go It, né? Isso. E estamos ao vivo com vocês. Boa noite a todos. Estamos aqui começando a live. Essa live importante, de um assunto importante. Queria agradecer a audiência de todos que estão participando aqui através do YouTube, nos assistindo. Agradecer ao nosso palestrante da noite, doutor professor Antônio Teixeira, nosso vice-presidente Roberto, que vai conduzir a live. Eu estou aqui só para dar uma mensagem rápida como presidente da Abraleite. O Roberto é o nosso primeiro vice. O Mário Dota, nosso diretor-secretário, que está nos ajudando aqui, coordenando a transmissão da live. E o Neto, Antônio Carlos Pereira Neto, que também vai participar conosco, com a participação especial, juntamente com o Roberto, nesse assunto tão importante, que é uma alternativa de produção de fertilizantes nas nossas propriedades, né? A questão de um adubo eficiente, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, com a crise muito grande, inclusive, na questão de disponibilidade e preço dos fertilizantes, que é parte do problema que nós vivemos hoje, com alto custo de produção, os insumos extremamente caros e a produção cada vez mais difícil para todas as cadeias produtivas, não só de leite, que é a nossa cadeia, mas todas as outras cadeias têm sentido bastante, como podemos exemplificar aqui, outras de proteína animal, a exemplo da suinocultura. Então, esse assunto é um assunto muito importante. O nosso conselheiro, membro do Conselho de Representantes da Abraleite, Leopoldo, que a gente chama de Léo Pereira, da Fazendas Reunidas, Antônio Carlos Pereira, filhos e netos, ele começou esse bate-papo conosco, comigo e com o Roberto, nosso primeiro vice-presidente, há coisa de um mês, e estávamos falando da importância de nós começarmos a discutir esse assunto entre os nossos produtores de leite, da Abraleite, e outros produtores que ainda não estão conosco na Abraleite, como alternativas, como maneiras de nós conseguirmos superar esse momento difícil, em que os fertilizantes estão extremamente valorizados e estamos também com um problema de restrição no fornecimento, com dificuldades causadas por questões de mercado, questões de pandemia e também de guerra. Isso vai ser muito bem dito pelo nosso professor aí, Antônio Teixeira, mas ele vai fazer uma palestra apresentando para nós maneiras, soluções de nós atuarmos com um aproveitamento melhor de nossos dejetos, da nossa bovinocultura de leite, e que possamos trazer, com isso, um pouco mais de competitividade, um pouco mais de gestão eficiente nas nossas propriedades. Eu vou ficar por aqui, vou me despedir de vocês, vou deixar que o nosso vice-presidente, Roberto Yankee Júnior, nós o conhecemos como Rodagrindos, ele conduza para nós essa live, ele vai assumir agora o nosso microfone, a nossa tela, e vai conduzindo aí até o final. Nós vamos deixar já esclarecido que essa live ela tem um tempo de duração de 1 hora, então nós estaremos trabalhando agora inicialmente com a palestra, depois o Roberto vai falar um pouco da experiência dele, o Neto também vai falar, e depois nós vamos abrir para as perguntas das pessoas que vão fazer no YouTube. Nosso diretor-secretário, Mário Dota, estará auxiliando o professor Antônio Teixeira, colocando essas perguntas aqui dentro da nossa live para que ele possa responder. E aquelas que não for possível, por questão de tempo, nós temos condições de responder posteriormente. Amanhã ou segunda-feira, o nosso professor Antônio Teixeira, na medida do possível, poderá responder as perguntas que não forem respondidas por falta de tempo aqui na live. Então, eu me despeço por aqui, agradeço a audiência de todos que estão aqui ao vivo e também agradeço a todos que vão assistir posteriormente. A vantagem desse vídeo ficar gravado também é essa, né? No canal do YouTube da Abraleite, que as pessoas poderão assistir um horário que for mais conveniente, no final de semana, inclusive fora de algum horário de compromisso. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos participantes mais uma vez e toda a audiência. Com a palavra, o nosso vice-presidente, Roberto Yankee Júnior. Obrigado, Geraldo, presidente. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui com o professor Antônio Teixeira, com o Antônio Carlos Pereira Neto e com todos os integrantes da Abraleite para essa apresentação. Como o Geraldo disse, não é só um momento circunstancial por causa da guerra, por causa dos fertilizantes, é também uma questão de filosofia.
é uma questão de evolução, né? E tudo isso vem coroar, tão importante como a pegada de carbono, né? A gente sair um pouco desse combustível, desse fertilizante fóssil, dos transportes, né? Tudo isso que vem de alimentos para as vacas. Para mim, é uma felicidade, é um prazer muito grande poder apresentar o professor Antônio Teixeira, com quem eu estou trabalhando num projeto aqui na Fazenda, como também está o Antônio Carlos Pereira. Ele é agrônomo pela Universidade de Lavras, ele é mestre em ciência do solo pela Unesp, professor da FASU por 11 anos, mas foi fundador e é consultor da Libertas, consultoria em agricultura regenerativa. Também foi fundador e diretor do IBA, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Ele foi pioneiro em compostagem tropical, rochagem e complexação de minerais. Então, eu queria dizer que é um momento especial por toda essa circunstância que nós estamos vivendo, mas também, de acordo com o que nos disse aqui o ministro do Meio Ambiente, com toda a nossa necessidade de redução da pegada de carbono, principalmente com o aproveitamento do dejeto. E o dejeto é uma riqueza que nós, produtores de leite, temos. Outras produções que não são de pecuária não têm. Então, a gente ter essa oportunidade também é uma coisa muito importante, né? Eu também queria apresentar o Antônio Carlos Pereira Neto, que, na verdade, ele não precisa de apresentação, porque ele já carrega o nome do avô, que é o cartão de visitas dele, né? E todo mundo conhece a história da família ACP. Eu não preciso dizer que a família ACP é, como se diz, da prateleira de cima do agronegócio, né? Excelentes agricultores, excelentes cafeicultores, excelentes produtores de leite. E nós vimos esses meninos crescendo, né? Meus amigos Léo e Naína, com os filhos todos trabalhando, e agora a gente vê os netos deles aqui sempre nos grupos, né? Sempre num tratorzinho, sempre essas crianças que já estão sendo criadas no campo. Então, não é à toa o peso que tem a marca ACP, filhos e netos no agronegócio, especialmente no agronegócio do leite. Claro que nós somos todos clientes deles, na coisa mais especial que eles produzem, que é a cachaça Coração de Minas, né? Especialmente aquelas diferenciadas lá que acho que todos nós somos consumidores e fãs da cachaça da ACP. Bom, eu queria rapidamente passar a palavra para o professor Antônio Teixeira. Ele vai nos contar como aproveitar todos os dejetos nas compostagens, vai nos falar do enriquecimento, ou como ele mesmo diz, do empobrecimento com pó de rocha das leiras, né? Para a gente fazer uma adubação completa e dentro da fazenda, totalmente sustentável. Antônio, é um grande prazer ter você conosco e eu acredito que isso vai ser de extrema valia para todos os produtores de leite do Brasil, saber do seu trabalho, o que é possível a gente fazer, e sabemos que isso tem um futuro imensurável, né, para a produção de leite, no que se refere a fertilizantes orgânicos para a produção de alimento para as vacas. Por favor, Antônio. Boa noite a todos. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, presidente Geraldo, pelo convite. Muito obrigado, Antônio Carlos. É uma honra para mim estar aqui conversando com o pessoal da Abraleite. Eu não vou perder tempo, já vou tentar dividir minha tela aqui nesse momento. Vamos bater um papo a respeito aí da compostagem. Só para me certificar, alguém me diga aí se está vendo a minha apresentação, por favor. Tá ok? Vocês estão me ouvindo bem também, né? Então, vamos lá. Vou falar rapidamente, tá, pessoal, sobre a produção do próprio adubo na fazenda. Todos esses fatores que o Geraldo comentou, de guerra, de pandemia, de aumento de preço de adubos, etc., isso é uma imensa oportunidade
para eu mostrar aos senhores aquilo que a gente já faz há 2 décadas, né? Que é a adubação orgânica de qualidade na fazenda. Então, eu tenho uma empresa de consultoria, nós somos um grupo, né, de hoje 13 pessoas no campo. Esse é o nosso dia a dia, de forma que eu fico bem à vontade para conversar com vocês. Só que a minha proposta é que a produção de adubo na fazenda não seja um quebra-galho enquanto o adubo químico está caro, mas que você tenha essa oportunidade de realmente adquirir essa independência, de não depender mais de fatores externos para adubar sua lavoura, seu milho, que seja, de não depender de oscilações do dólar ou de preços de fertilizantes. O produtor rural hoje, ele é capaz de produzir na fazenda o próprio adubo, e com qualidade superior ao adubo que ele compra hoje. Só que isso envolve uma quebra de paradigma, que a adubação química é mais uma continha de quantidade de NPK. E a adubação orgânica, ela não pode ser encarada da mesma forma. Eu sei que a maioria dos senhores, quando vai jogar um adubo que seja um esterco, um composto, quer saber apenas quanto que ele tem de NPK e fazer aquela mesma continha do adubo químico. Porém, a lógica da adubação orgânica é uma lógica diferente. É alimentar os organismos do solo para que eles busquem com mais eficiência do que nós os nutrientes que a planta precisa. Então, é nesse sentido que eu vou fazer essa apresentação. Vamos partir para o primeiro slide. Essa decisão é uma decisão que hoje ela é fácil de ser tomada em função do custo, mas quando o adubo químico voltar ao preço normal, nós precisamos fazer essa pergunta antes. Nós queremos um solo morto ou um solo vivo? O solo morto é aquele que serve apenas de suporte para a planta e você fica, vamos falar assim, você fica dependente de um pacote pronto de insumos, né? Tipo uma receita de bolo, aplica tal adubo, depois tal fungicida, tal inseticida, e já tem uma receitinha de bolo para você ali. É como se a sua planta, a sua lavoura, fosse um paciente no soro e você, de tempos em tempos, tem que fazer uma aplicação de um insumo. Se você decidir por ter um solo vivo, ou seja, resgatar toda a funcionalidade natural que os solos possuem, então a adubação orgânica é mais adequada. Mas essa não é uma decisão tão fácil assim, vou explicar por quê. Veja, o sistema que eu chamo de solo morto, que é a paradigma do NPK, ele tem a vantagem de ser mais prático, né? Você vai na cooperativa, na revenda, compra lá a fórmula de adubo e joga tantos quilos por hectare e pronto. E se alguma coisa der errado, jamais vai ser imputado a culpa em cima do adubo. Ou seja, é um senso comum. Então, existe uma tendência dos nossos colegas agrônomos de praticar essa receitinha de bolo porque ela é mais confortável. Você não está saindo da sua zona de conforto, você está igual a milhões de outros produtores. Então, como é senso comum, se alguma coisa der errado, não foi por sua culpa. Enquanto que usar um sistema alternativo de adubação, se alguma coisa der errada, a culpa vai vir em cima do técnico que recomendou. E o solo morto ele tem uma desvantagem a longo prazo, que degrada o solo, e eu diria até que, dependendo da região, em algumas décadas, o custo fica insustentável. Já o solo vivo, essa opção pelo solo vivo, ele é uma opção, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, mais lucrativa. Além de ser mais lucrativa, ela tem uma estabilidade de produção maior e regenera o seu solo, ou seja, você vai entregar o seu solo
para a futura geração melhor do que você pegou, né? Além do que, nos últimos tempos, os negócios estão favorecendo quem cuida bem do meio ambiente. Porém, existe uma desvantagem. É um sistema mais complexo, né, que envolve biologia e, portanto, normalmente requer uma consultoria especializada. Mas essa é uma decisão importante a ser tomada antes de você partir para a adubação orgânica. Bom, esse slide eu tenho certeza que interessa a muitas pessoas, porque é uma das perguntas mais comuns que a gente recebe. Eu uso o resíduo cru, seja ele um esterco, seja ele uma palha de café, seja uma cama de frango, uma cama de vacas, ou faço a compostagem controlada. Quais são as diferenças? Então, veja, a adubação com material orgânico não estabilizado, você tem que normalmente utilizar volumes maiores e, pelo fato de não estar estabilizado, as perdas são enormes, principalmente por volatilização, né, evaporação, no caso do nitrogênio, e também por lixiviação, aí no caso do potássio, principalmente. Então, você usa um volume grande e aproveita um volume pequeno. O efeito, portanto, ele é de prazo mais curto, você não elimina as sementes de plantas invasoras que estão no material, então você vai estar semeando semente de plantas invasoras na sua lavoura, bem como levando para ela nematóides e toda sorte de doenças de plantas que estão ali naquele esterco, naquela palha. Um caso bem emblemático é a semente de corda de viola, que está presente na palha do café e que vira depois um transtorno para o produtor de café. Do outro lado, uma compostagem bem feita, não aquelas compostagens mais ou menos cheias de urubu, fedida, cheia de larva de mosca, não. Nós estamos falando de uma compostagem bem feita. O material ele é limpo, porque ele é submetido a uma temperatura e tempo suficiente para eliminar toda a germinação de plantas invasoras, eliminar fitopatógenos, nematóides, etc. Você tem um alimento de qualidade para a vida do solo e um resultado, sem dúvida, superior e duradouro. Quer dizer, jogado anualmente, a compostagem controlada, ela sobe a CTC do seu solo e os teores de matéria orgânica, inclusive sequestrando carbono, que é algo que em breve os senhores vão conseguir vender na bolsa, se Deus quiser. Bom, eu não quero entrar em detalhes específicos, mas é preciso dizer aos senhores o seguinte: num primeiro nível de aprofundamento, nós precisamos entender como que funciona os sistemas agrícolas ou agroecossistemas. Nós precisamos entender como funciona a química, a física e a biologia do solo, a fisiologia da planta, as suas exigências minerais e as interações que a planta tem com a vida do solo, seja fungos, bactérias, actinomicetos, principalmente. Em segundo lugar, nós precisamos entender que os sistemas tropicais são diferentes dos sistemas temperados. Nós temos visto aí nos últimos tempos consultores de países de clima frio tentando aplicar receitas prontas aqui nos trópicos. Nós também sofremos isso, nós que estudamos agronomia, a maioria dos livros nos ensinava a fazer agricultura de clima temperado. E não é diferente no caso da compostagem. Eu demorei vários anos para entender que a compostagem tropical é diferente da compostagem de clima frio. A compostagem tropical não tem nos livros, mas umas diferenças mais importantes dos sistemas tropicais é que o fluxo de nitrogênio e carbono, e mesmo de minerais, é 10 vezes maior na média do que nos países de clima frio. Por outro lado, os estoques de carbono, nitrogênio e minerais nos solos de clima frio é muito maior do que nos solos de clima tropical. Ou seja, os solos de clima tropical, eles vivem de fluxo e não de estoque estático. Isso é muito importante de saber e tem diversas implicações. Outra coisa importante vocês saberem
é que os nossos solos são muito mais profundos do que os solos de clima temperado. Portanto, nós temos que dar condições para as raízes da planta se aprofundarem. Às vezes a gente acha que o solo é pobre porque coletamos a amostra de 0 a 20 centímetros, num solo que tem 5 metros de profundidade. Então, o nosso solo não é pobre, ele tem os nutrientes espaçados, ele requer que o sistema radicular se aprofunde. Temos uma radiação solar de intensidade muito maior e, portanto, precisamos fabricar maior quantidade de fitomassa se quisermos produzir bem. E a atividade microbiana do solo, que é basicamente o que manda no nosso agroecossistema. Bom, entendendo isso, eu queria dizer para vocês que a vida do solo é composta de macro, meso e microfauna e flora. Os principais são as bactérias, leveduras, fungos, actinomicetos, protozoários, algas, minhocas, besouros, cupins. Essa turma aí, quando viva, é que estabelece todas as funções importantes para a planta. E quando eles não existem ou estão em pequena quantidade, é aí que nós precisamos de aportes muito grandes, inputs externos altos, tanto de fertilizantes sintéticos quanto de defensivos. A partir do momento que você entende algumas funções que os micro-organismos ou que os organismos exercem no solo, vou citar apenas algumas. Decomposição dos materiais orgânicos. Não adianta jogar palhada o resto de cultura sobre o solo se não tiver micro-organismos em número suficiente para decompor, transformar isso em adubo. É a atividade microbiana do solo que estrutura fisicamente o solo e, portanto, realiza a vital função de viabilizar raiz e água para a planta. Sem essa estrutura física, a planta não tem condição de desenvolver raiz e o solo não tem condição de reter água. Então, viabiliza o processo produtivo. Eles participam, os micro-organismos, né, dos ciclos do carbono, do nitrogênio, do enxofre, etc. Eles também realizam o controle de pragas e doenças, produzem enzimas promotores de crescimento. Eles são os micro-organismos quem mineraliza, solubiliza e transporta os nutrientes para a planta. Ou seja, é a vida do solo que faz tudo para a planta. Se você despreza esses bichinhos, é mais ou menos como você fala, não, eu quero ter aqui uma hidroponia e tudo que a planta precisar eu tenho que comprar. Então, esse é o modelo que a maioria de nós pratica, né? Resumindo, essa é a grande quebra de paradigmas. O modelo convencional do tipo NPK, a grande pergunta a ser respondida pelo produtor, pelo agrônomo é quanto que eu preciso de NPK, cálcio, magnésio e enxofre? E aí a gente cai numa continha que envolve extratores universais, né? Melic, resina, lá do laboratório de solo. Envolve o estoque desses nutrientes no solo, como calcular isso. Envolve o que é extraído, o que é exportado, a eficiência de cada adubo e perdas. Então, dessa continha matemática sai uma quantidade de NPK. O duro é que a análise de solo é uma verdadeira abstração, porque colocando ácidos ali, os extratores, numa amostra de solo de menos de meio quilo, teoricamente está ali simulando a mesma força que a raiz da planta estaria fazendo para extrair determinado elemento. Qualquer planta, em qualquer tipo de solo, em qualquer tipo de manejo do Brasil. Então, daí vocês podem entender o tanto que isso é uma abstração. Mas, enfim, é o que temos nesse modelo mineral. Quando se parte para a adubação orgânica, a pergunta muda. Agora que vocês viram que são os organismos do solo que fazem todo o trabalho, como funciona na natureza, né? É o modelo natural. Então, a grande pergunta é como estimular os organismos do solo?
Então, nós temos que, vamos dizer assim, estar de olho em várias coisas ao mesmo tempo, né? Desde se estamos aplicando muitas substâncias em doses agressivas ou substâncias agressivas que estão matando esses bichinhos, como é que está o fluxo de carbono de qualidade que os alimenta, fazermos eventualmente inoculações microbianas, enfim, a biodiversidade, porque cada grupo de micro-organismo gosta de um tipo especial de alimento, a quantidade de biomassa vegetal que estamos deixando no solo por ano e, inclusive, está até grifado aqui de amarelo, o equilíbrio dos nutrientes minerais. Ou seja, nós vamos continuar fazendo análise do solo, vamos continuar entendendo quais são os minerais que nós precisamos complementar, porém, isso não é tudo, é apenas um item. Os outros itens têm que ser atendidos também. Se esse solo tem porosidade, se tem agregação, enfim, a coisa fica um pouco mais complexa para você gerar ali no solo um ambiente propício à multiplicação dos organismos vivos que vão cuidar da sua produção. Aprofundando um pouco mais o conhecimento nessa área, então a pergunta passa a ser: como estimular os organismos do solo? Olha, reduzindo o uso de substâncias agressivas, praticando uma adubação orgânica de qualidade. Você pode controlar hoje pragas e doenças com agentes biológicos, inclusive multiplicados na própria fazenda, desde que feito da maneira correta. Com a produção e manejo da biomassa e da biodiversidade, isso é importante também. E o uso correto de rochas para equilibrar de maneira a parte mineral do solo. Dessa forma, você vai, sem dúvida, estimular micro-organismos. Aqui é uma foto de um cliente nosso lá de Goiás, mostrando um pátio de compostagem. Está aí o conceito nosso de compostagem, processo microbiano, aeróbico, controlado, para decompor materiais orgânicos. É um processo, poderia dizer, fermentativo, da mesma forma que é fazer um bolo, um pão, uma cerveja, um vinho, um queijo. Ele pode sair de péssima qualidade ou pode sair maravilhoso. Depende basicamente de alguns fatores que nós vamos ver em seguida. Mas o importante é que você saiba que um bom composto, ele não pode ter cheiro ruim e nem larva de mosca. Ele é rico em substâncias orgânicas em diferentes estágios de decomposição. Isso é de propósito. Ele é um alimento de qualidade para a biota do solo, além de ser um potente multi-inoculante, porque ele tem uma carga enorme de micro-organismos benéficos que você está inoculando no solo. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é pré, ele também é probiótico. Ele deve ser limpo de contaminantes, como já falamos. Bom, eu posso fazer na fazenda e posso comprar um adubo de alta qualidade. Muito bem. Então, é preciso que você saiba que para fazer um bom composto, nós precisamos de estrutura, né, de máquinas, de pátio, nós precisamos de ter bons ingredientes. E aí eu quero fazer um comentário, né? Na Libertas, que é a nossa empresa de consultoria, nós temos muitos clientes de grãos, né, clientes de soja e milho, que não tem nenhum resíduo, como vocês têm. Não tem esterco bovino, não tem cama de vaca, de compost barn, não tem chorume, não tem nada. Tem palha de café, que nem o Antônio Carlos tem, e compram tudo. Compra bagaço de cana, compra esterco, compra serragem. Alguns começaram a plantar capim para depois picar esse capim para fazer composto. Mas mesmo esses que não têm resíduo, nas contas, a adubação orgânica de qualidade ainda fica mais barata hoje. Imagina vocês que têm aí, né, resíduos dos animais. Então, você tem bons ingredientes. Precisa juntar isso numa receita equilibrada. Nós vamos ver como se faz uma receita equilibrada. E precisa de uma condução profissional. Ou seja, o composto orgânico,
para você transformar ele no adubo da fazenda, em substituição ao adubo que você vai comprar, ou você faz ele de forma profissional, ou então você acaba jogando ele e depois comprando o adubo porque está inseguro. Então, eu já vi isso muitas vezes, quer dizer, a pessoa faz um composto mais ou menos e depois compra mais adubo e joga por cima, aí fica mais caro ainda. Então, a dica que eu tenho é o seguinte, ou faz o adubo na fazenda de forma profissional, ou não faz, ou compra pronto. E para calcular um bom composto, nós temos uma dimensão química, física, biológica, operacional, financeira e agronômica. A partir dos resíduos que você tem, é feito um estudo, o que vai ficar mais barato e que é viável do ponto de vista dessas dimensões. Então, só então você chega na receita. A partir da receita, o que você precisa é de uma condução boa do processo, um monitoramento diário de umidade, temperatura, cheiro, aeração, etc. Se você não cumprir as etapas, os protocolos, como você faz para fazer um bolo, uma cerveja, um queijo, o que acontece é isso aí, por exemplo, a condução inadequada, uma leira de composto pronto e já germinando ali aquele monte de corda de viola, que depois vai parar debaixo do pé de café e vira dor de cabeça. Outro exemplo de condução mal feita é só você pegar uma colher de sopa, botar num copo d'água de composto, deixar o dia inteiro lá e depois bater uma foto. Aí você vê se ficou em uma suspensão coloidal ou se decantou tudo. É uma dica também. Aqui um outro pátio de compostagem mostrando a compostadora trabalhando. Aqui está levantando um vapor d'água, mostrando que está quente lá dentro, né? E você observa que não tem urubu, não tem chorume, não tem nada. É tudo limpinho, não tem uma mosca, né? Eu vou passar rapidamente alguns slides para não me estender muito, mas só para vocês saberem, a gente tem um banco de dados onde a gente tem todas as análises de todos os compostos feitos até hoje por nós, do ponto de vista de micro-organismos, do ponto de vista orgânico, sanitário e químico. Esse é um banco de dados nosso, junto com a empresa Andros, do professor Fernando Andreotti, da Exalc Piracicaba. Então, hoje nós sabemos assim, o que é um composto bom, tropical, porque não tinha esses dados nos livros, né? Aqui, um outro pátio mostrando um caminhão-pipa molhando a leira, o suco aqui, enquanto o outro já vem, como se diz, homogeneizando a umidade com o batedor, né? A compostadora. E, finalmente, aqui, eu queria mostrar, não é finalmente ainda, mas é quase. O que é um composto tropical? A gente aprendeu a fazer o composto igual esse aí do lado direito, com 30 graus, que é bem fininho, demorava 100 dias para fazer. Isso é o que está nos livros. E hoje nós estamos fazendo esse composto feio aí, do lado esquerdo, que quando ainda está 61 graus, a gente já paralisou ele para jogar no campo. Nós aprendemos que o composto orgânico em solos tropicais, para servir de alimento para a biota do solo, ele não pode ser compostado até o final, até a cura ou maturação. Ele tem que ser paralisado o processo antes e continuar no solo. Dessa forma, a gente consegue alimentar a biota do solo e ter os melhores resultados. Sobre rochas também, né? É muito importante entender que nem toda rocha é igual, a granulometria também é muito importante. Algumas você pode colocar direto no composto, vai ajudando a solubilizar, outras você pode jogar direto no solo, e tem situações específicas que o técnico vai saber dizer se você pode calcular o total de componente mineral dessa rocha, ou só parcialmente. Nós estamos, vamos falar, num processo
de aprendizado em relação a rochas, que é muito importante porque combina com essa adubação orgânica, porque ela também é de baixo impacto sobre a microbiota do solo. Aliás, é de impacto positivo. Resumindo a história, um composto de qualidade, ele é um 4x1. Ele é alimento de qualidade para a vida do solo, pré-biótico. Ele é, em si, um probiótico também. Ele é um adubo orgânico estruturante de solo, rico em substâncias complexas, inclusive ácidos úmicos e fúlvicos, e ele também possui teores de nutrientes, como NPK, em diferentes graus de disponibilidade. Portanto, não sei se vai dar certo aqui, mas eu vou tentar fazer... Isso é uma lavoura de café adubada em araxá, só com composto. Padrão Liberta. Por hectare. E mais complexado. Deu isso aí. Agora uma lavoura de cana em Goiás, Quirinópolis. Toninho e Matheus. Olha como está o ambiente debaixo da palha das lavouras de cana que não pegou. Desculpa. Vai passando a palha assim, ó. Vai passando a palha. Tá branco por baixo. Branco. Ó. Tudo branco. E tudo. E cogumelão aqui, ó. Ó, cogumelo. Ó. Tudo branco. Então, é fungo demais a conta. Não sei qual, mas... Essa situação em lavouras de cana não é comum. Então, o próprio cliente que mandou o vídeo para nós, impressionado que nunca tinha visto tanto fungo em lavoura de cana. Bom, para terminar, eu fiz um cálculo também da média dos nossos clientes. Hoje está muito fácil essa decisão, porque a adubação feita na fazenda está representando, em média, uma redução de custo de 40% em relação à adubação química no geral. Eu vou deixar meus contatos aqui e vou devolver a palavra para o pessoal aí. Não sei se é o Roberto que vai falar agora. Estou à disposição aqui. Obrigado, professor. Bom, agora vamos ouvir o Antônio Carlos Pereira Neto sobre a experiência dele lá no Grupo ACP, né? E depois a gente vai para as perguntas, então. Boa noite a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar acompanhado aí de pessoas tão importantes do setor aí, o Roberto, o Geraldo, o Antônio. É um prazer estar entre vocês aí nessa live. Boa noite a todos que estão assistindo. Bem, a opção de produzir o adubo nas fazendas ACP foi de unanimidade entre nós aqui. Devido que, pensando na quantidade de dejetos que a pecuária leiteira tem, né? E como a gente tem essa visão que dejetos nunca pode ser um problema, ele tem que ser uma solução, né? Desde que feito de forma bem feita. Os altos custos aí dos fertilizantes ajudou muito a gente a optar por essa produção. Procuramos aí a consultoria, né, do pessoal da Libertas, na pessoa do Beto, no qual eu agradeço muito aí pela assistência que tem dado para a gente lá. E optamos por bem rápido, essa decisão foi meio rápida. Já compramos a compostadeira, organizamos o pátio, fizemos toda a parte de estrutura, né, que é necessária para a produção, e foi muito fácil a montagem das leiras, a execução da primeira etapa. Hoje, a ideia nossa, a princípio, é fazer 3.000 toneladas desse composto, que serão jogadas nas áreas de cereais, visto que toda a comida do gado, né, ela é feita nas áreas de cereais. Então, nós estamos voltando aquele resíduo da pecuária, né,
para melhorar os solos das áreas de cereais. Eu falo que, a princípio, é 3.000 toneladas, mas, com certeza, isso não vai sair do grupo. Nós vamos aumentar, a ideia é de aumentar e ser autossuficiente em adubação mesmo. Temos muito dejetos, muito fonte de carbono, nós estamos usando a capineira, né, o capim picado, que tem alta produção, e importando muito pouca coisa, né? Isso que meu avô sempre falou, que é o mais importante, a gente tem que tentar importar o menos possível para a fazenda, né? E acredito que a compostagem seja uma forma um exemplo mais típico disso aí que ele sempre pregou para a gente aqui. E assim, nós vamos liberar as primeiras leiras agora essa semana, as primeiras 1.500 toneladas já estão prontas, iniciamos elas dia 10 de maio, até surpreendeu em tempo, porque devido ao material utilizado, a forma que o Beto conduziu com a gente aqui, ao pessoal meu do manejo aqui, que trabalhou muito bem, e vamos para preparar a próxima etapa para fazer aí as 3.000 toneladas, né? E começar as aplicações, e agora é só colher resultados, né? Então, eu acredito que é um caminho sem volta para pecuária, para a gente, no caso, né? Para o Grupo ACP, e é um convite aí a todos que participam que tem leite, que tem a estrutura do leite, que tem esses resíduos aí na fazenda, pensando naquilo, que o resíduo ele não pode ser um problema, ele tem que ser uma solução, né? O dinheiro está aí na esterqueira, o dinheiro está aí na fazenda mesmo, né? E basta produzir ele bem feito, principalmente com acompanhamento de pessoas como o pessoal da Libertas, que tem um know-how em fazer isso, né? E estamos satisfeitos com essa decisão, e agora é só colher os frutos. Muito bom, Antônio. Ótimo ouvir você, o otimismo, né, da juventude. E nós também estamos mais ou menos nas mesmas etapas aí. Também já concluímos as primeiras 1.500 toneladas. Estamos no mesmo caminho, junto com o Antônio. Antônio, eu vou aqui, tem já algumas perguntas, eu vou aqui tentar dar uma resumida em alguma coisa. Tem duas aqui que eu vou unir numa só. Professor, na sua experiência, a economia circular dos insumos é viável economicamente já no primeiro ano de implantação do sistema? E vou juntar com uma segunda que tem a ver. O processo depende da escala. Por conta dos investimentos necessários em máquinas e equipamentos, há possibilidade de adaptação para pequenas e médias propriedades? Obrigado, Rô. Duas perguntas excelentes. Em relação à primeira pergunta, eu te diria o seguinte, nós não temos nenhum cliente que no primeiro ano dê um passo para trás em termos de produtividade. Então, às vezes, vamos supor, quando você tem um solo muito arenoso, né, a gente recomenda de início uma dose um pouco maior, mas normalmente as lavouras começam a produzir mais a partir do primeiro ano. Claro que a natureza funciona, se você trabalhar imitando ela, uma espiral positiva. Então, a cada ano que passa, a tendência é você... Não vou falar nem melhorar a produtividade, vamos falar melhorar lucro, né? Porque também altas produtividades com altos custos acaba sobrando pouco para o produtor. Mas no sistema orgânico, ainda mais vocês que têm o próprio resíduo, dá para a gente bater o martelo aí que o lucro vai aumentar desde o primeiro ano. Em relação à segunda pergunta, é uma meta minha, sabe? Não sei quem fez a pergunta aí, mas pode ficar assim, sabendo que eu estou quebrando a cabeça com isso aí. Como é que eu faço para viabilizar para o pequeno produtor que não pode comprar uma compostadora, um trator com super redução, ou também aquele cafeicultor de montanha que não tem um pátio para fazer a compostagem, e a gente está estudando métodos de compostagem em pequena escala que não precise da compostadora. E nós vamos ter, já para o ano que vem,
boas notícias nesse assunto. Eu sugiro que vocês acompanhem as redes sociais, você vai achar lá Agrolibertas. Tem canal do YouTube, tem Instagram, Agrolibertas. E nós vamos, sim, apresentar o ano que vem uma solução para pequenos produtores. Antônio, eu fico muito feliz com a sua resposta sobre essa segunda pergunta. Quem fez essa pergunta é o Alberto Figueiredo, que é o nosso diretor institucional e de fomento da Abraleite, que tem muita sensibilidade e uma grande preocupação com a sobrevivência de produtores de menor escala. Então, também a sua sensibilidade em encontrar uma solução para essa produção traz aqui um grande alento para a Abraleite, e especialmente, eu tenho certeza, para o Alberto Figueiredo. Porque também não faz sentido você adquirir conhecimento e não poder partilhar isso com todos, né? Isso mesmo, muito bom. A outra pergunta é: qual é o melhor dejeto? Qual é o dejeto que traz mais eficiência na produção de cultura de soja e milho? Suíno, cama de frango, bovino? Qual seria a opção? As melhores? O novo. A resposta é o dejeto novo. Então, o novo é sempre melhor do que o velho, nesse caso, né? Qualquer tipo de esterco é bom, a gente coloca dentro de uma receita, claro que tem que balancear, e o ideal seria você sempre ter resíduo de origem animal misturado com resíduo de origem vegetal. Ambos. O novo é melhor que o velho. Ótimo. Uma pergunta para o Antônio. Quais os insumos e resíduos que vocês utilizam lá no Grupo ACP, Antônio? Lá utilizamos essa primeira etapa, compost barn, né? Cama de compost barn, silagem de capim, silagem não, capim picado, né? O capiaçu picado, e os pós de rocha, né? Que de acordo com a receita mesmo. Muito bom. Aqui mais uma pergunta. Após a aplicação do composto em pastagem, devo deixar algum tempo sem presença de animais? Não há necessidade nenhuma. Você pode colocar os animais no mesmo dia que você aplica, não tem nenhuma restrição nesse sentido. Muito bom. Antônio, agora aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Quando a gente, então, faz as análises de solo, que eu já vi que você questiona as análises da forma tradicional que são feitas, né? Existe uma possibilidade da gente afinar um pouco a fabricação do composto e fazer compostos pré-direcionados para determinadas áreas de acordo com a análise ou com a análise de vocês, para que a gente possa acelerar o processo em áreas de diferente fertilidade? Sem dúvida, eu acho que eu entendi, Roberto, o que você quis dizer. A minha postura crítica, né, em relação à metodologia de análise de solo, ela não quer dizer que não seja importante o equilíbrio dos minerais no solo. Então, por exemplo, tem fazendas que estão com alguns talhões baixos em potássio, precisamos completar com potássio. Fazendas que estão precisando de magnésio, tem que completar com magnésio. Boro, os mais comuns, né? E sempre lembrando que, no caso do milho, o nitrogênio do composto será insuficiente. A gente tem outras alternativas que não vem ao caso aqui, que é o caso da complexação da ureia, etc. Mas nós estamos desenvolvendo uma metodologia. Aliás, não é desenvolver a metodologia, nós estamos praticamente adquirindo a metodologia de análise de seiva de planta e análise instantânea de solo, através do espectrofotômetro portátil, que cada consultor nosso vai ter, para ver se a gente consegue evoluir nesse sentido, né? E auxiliado por imagem de satélite. Muita coisa vai acontecer agora nos próximos anos em relação à análise de solo, mas é claro que é importante, sim, manter o controle, o equilíbrio dos elementos minerais que são mais extraídos do solo pelas culturas. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. A utilização de biodigestores otimiza o processo na fabricação de biofertilizantes?
Veja, o biodigestor, né, ele é um processo de fermentação basicamente anaeróbica, né? Então, ele tem ali o resíduo do biodigestor, uma carga anaeróbica. Ela pode ser aproveitada, tanto a parte líquida quanto o resíduo sólido, sim, mas com moderação dentro da leira de compostagem. Porque se você usa muito, você acaba sobrepondo os micro-organismos anaeróbicos e que provocam uma fermentação indesejada, no nosso caso aí do solo. Então, ele é um resíduo bom, mas tem que ser usado com certa moderação. Mais uma pergunta. A carcaça de bovinos é um problema nas fazendas de leite. Seria possível usar compostagem de carcaça de bovinos na fabricação de leiras de composto orgânico? Sim, Roberto, a gente já faz isso em algumas propriedades, né? Tem uma pré-compostagem mais violenta que acontece e depois aquele material vai participar da receita. Também não pode ser majoritário na receita, mas eu já fiz receita que tinha 5%, 8% desse material sem problema nenhum. Ótimo. Podemos trabalhar com dejeto bovino, suíno de frango, que possivelmente possa estar contaminado com fármacos? É boa essa, eu gostei do fármacos, né? Eu imagino, vamos falar no popular, né? Com veneno, né? Então, sim, quase todas as moléculas de defensivos, nessa temperatura aí de 70 graus que chega o composto, e durante vários dias, mais os ácidos orgânicos atuando, normalmente se degradam, no final está tudo limpo. Agora, existe uma discussão sobre isso. Por exemplo, vamos falar da cama de frango, agora estão usando muito inseticida para controlar aquele besorrinho na cama de frango, mais o antibiótico que já era usado. Então, existe alguma discussão quando se trata de lavouras orgânicas, né, para aproveitamento desse material. Será que a compostagem elimina 100% ou não? Os trabalhos científicos aí que tem à disposição estão carentes de respostas em relação a esse fato, né? De uma forma geral, não há problema, mas está faltando mais trabalho sobre isso, sabe, Rô? Muito bom. Antônio, tem um fator que eu achei que faltou citar, né? Ou talvez eu não prestei atenção e foi citado, que eu acho muito interessante do seu trabalho, que é o ganho de eficiência que a gente tem quando a gente complexa formas minerais de baixa solubilidade, né? E ganha eficiência com relação ao adubo 100% solúvel. A gente vinha falando esses dias em multiplicar por 2,5, 2,5 vezes o teor de fósforo, né? Quer dizer, então, aonde você tem 100 quilos de fósforo, se ele for os 100 quilos na forma orgânica, você está aplicando 250 quilos de P2O5, né? E 1,5 vezes no caso do potássio. Então, por si só, isso já significa uma grande economia. Lembrando também que todos aqui são produtores de leite e fazem uma agricultura com uma prática agronômica condenável, né? Que é retirar todo o carbono do solo, porque a gente colhe forragens, não colhe grãos, né? Então, nós estamos sempre tirando todo o carbono do solo. Então, eu queria só ressaltar esses dois fatores, o seu comentário, porque faz muito mais sentido para a agricultura para a pecuária do que da agricultura para grãos, né? A utilização de compostos orgânicos e desse ganho de eficiência todo. Com certeza, excelente ponderação essa sua, Rô. Veja, vocês que são pecuaristas, produtores de leite, né, e fazem milho para silagem, quer dizer, deixa só o toquinho do milho lá. A única coisa que devolve para a terra é o toquinho do milho, né? E até eu digo que quanto mais alto, melhor, viu, gente? Faz uma diferença boa. Se você tratar esse milho apenas com adubação química sintética, solúvel,
em pouco tempo você vai começar a sentir ou queda na produção ou altos custos para produzir a mesma coisa que você produzia antes. Hoje nós estamos numa fase aí de preço bom de commodities, mas nem sempre vai ser assim, né? Então, é muito importante a adubação orgânica em quem faz milho para silagem, bem como, se possível, a rotacionar essas áreas, plantando culturas de muita produção de fitomassa para ser deixada ali no terreno, importantíssimo, né? E adubação orgânica é de qualidade. Se você quiser manter essa produção por mais tempo, às vezes vale a pena abrir mão ali de 20%, 25% da área para fazer um mix de planta de cobertura, para deixar uma braquiária que seja, e sempre com adubação orgânica, não resta dúvida nenhuma. Em relação à complexação, a mais famosa é de ureia, sim, a gente faz isso já, né? Eu, juntamente com o nosso grande amigo Marcelo Morelli, a gente faz isso há mais de 16 ou 17 anos em milho, com economia aí de praticamente 50% do adubo nitrogenado. E isso agora parece que a gente foi quase massacrado aí, principalmente no sul de Minas, quando a gente começou a fazer essa ureia complexada. Agora, hoje, as multinacionais parece que abriram os olhos, já tem algumas empresas trabalhando com complexadores diferentes e tal. E, é claro, do jeito que o Rô fez a conta, até fica difícil de entender que como que 100 quilos de fósforo, por exemplo, vira 250. É o milagre da multiplicação dos pães, mas se você fizer a conta ao contrário, fica mais fácil de entender. Por exemplo, você joga 100 quilos de fósforo químico, o solo fica com 80 e a planta só tem acesso a 20. Então, se você joga, ao invés de 100 quilos de fósforo químico, joga 40 quilos de fósforo orgânico, a planta tem acesso aos mesmos 20, porque o fósforo orgânico é menos susceptível à absorção no solo. E no caso da ureia, por que economiza 50%? Porque a ureia jogada de forma, vamos falar, crua no solo, ela praticamente perde 50%. E na forma complexada, ela praticamente não perde nada. Então, esse é o segredo do negócio. Tá bom. Gente, então está chegando no horário. Vou fazer uma última pergunta que eu acho que está fácil do professor responder, e ela está uma bola na marca do pênalti aqui para responder. É uma pergunta do Rafael Collin, da Fazenda TrueType. Qual o processo correto de realizar a compostagem? Basta montar a leira, trabalhar revirando e ir medindo a temperatura até que ela se estabilize, ou esse processo está ultrapassado? Essa foi boa, né? Meu amigo, esse processo está ultrapassado. Mas é melhor do que nada, né? Bom, então tá, joia. Antônio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que é de grande proveito. Eu tenho certeza que você vai ser muito demandado aqui pelo grupo da Abraleite, com muito interesse, principalmente porque todo mundo tem todas essas riquezas na fazenda, né? E muita gente não contabiliza essas riquezas. Eu falo isso por experiência própria. Nós somos um desses que acabamos de aprender isso e estamos aí olhando para esse novo horizonte. Então, queria agradecer muito e queria avisar aqui para todos, principalmente do próximo evento nosso, que todos participem do primeiro Fórum Nacional da Abraleite e da Feira de Queijos Artesanais, lá do Fórum Nacional de Leite e da Feira de Queijos Artesanais da Abraleite e do Sebrae Nacional. Vai ser em Brasília, nos dias 12 e 13 de julho, agora, de 2022, e as inscrições pelo site www.abraleite.org.br. Boa noite a todos. Muito obrigado, Antônio Teixeira. Muito obrigado, Antônio Carlos Pereira Neto. Um grande abraço aí para o seu avô, para o seu pai, para a sua família toda. Antônio, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco essa noite.
Eu que agradeço a honra, e inclusive é uma honra grande poder ser consultor aí de dois empresários de sucesso no leite, como são vocês dois aí, exemplo, o Brasil inteiro. Para mim é uma honra que você não imagina, viu? Obrigado, Beth.